A economia, a semana promete ser agitada com a decisão sobre taxa de juros, as reuniões do Copom aqui no Brasil e também do Comitê de Mercado Aberto nos Estados Unidos movimentam o mercado financeiro, evidentemente. Por aqui, a expectativa é que o Banco Central mantenha a Selic nos atuais 13,75% ao ano. E para nós entendermos aí mais sobre toda essa movimentação, essa semana importante, vamos conversar agora com o economista e sócio fundador da GT Capital, o Marcos Labarte. Marcos, prazer novamente tê-lo conosco, uma semana cheia aí. Qual que é a sua expectativa? Principalmente, então, o Copom pode sinalizar numa ata um movimento de descida da taxa Selic ou vai esperar o arcabouço fiscal para poder ter uma sinalização no próximo mês, por exemplo? Prazer tê-lo conosco, bom dia. Obrigado, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. Essa semana vai ter que a gente chama de super quarta-feira, né? No qual, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vai ter a reunião do Copom aqui no Brasil e do Fed nos Estados Unidos para decidir a taxa de juros. Então vai ser uma semana importantíssima para o mercado, até porque com todos esses acontecimentos nessas últimas semanas, vai ser importante saber o que o Banco Central brasileiro e também o que o Banco Central norte-americano vai ter uma expectativa daqui para frente. Como você bem falou, a tendência da taxa de juros no Brasil é que não suba, né? E também não cai, né? Até porque o Banco Central ele já falou para o mercado que ele está esperando um cenário econômico melhor, números melhores para ele começar a cair a taxa de juros. E nos Estados Unidos, né? Com tudo que aconteceu aí no Banco do Vale dos Silícios também, tem essa expectativa que a taxa de juros não suba mais do que 0,50. Alguns especialistas falando em 0,25 e alguns também falando que até o Banco Central norte-americano possa não subir a taxa de juros. Conosco também o Diogo Schelp para conversar com o Marcos. Pois não, Diogo? Bom dia. As novas regras fiscais, né, que o Fernando Haddad apresentou a Lula na semana passada ainda são um mistério. Se elas forem apresentadas hoje ou amanhã, ainda dá tempo de serem levadas em conta nessa nova reunião do Copom para definir a taxa básica de juros? Bom dia, Diogo. Não, já foi, pelo menos é isso que... Tudo isso ainda é muito nebuloso, a gente não sabe das informações concretas, mas o que se fala é que a Haddad não vai estar passando nenhuma informação antes de quarta-feira, né? Até porque a reunião do Copom também é um assunto muito importante durante a semana e eu acredito que o governo vai aguardar sair a taxa do Copom para fazer qualquer tipo de alteração, né? Até eu estou com um pouco de receio de frustração no mercado sobre o que vai ter pautado aí o arcabouço fiscal. Exatamente, né, Marcos? Fica essa expectativa, já se imagina que será mais flexível aí, portanto, esse arcabouço em relação ao teto de gastos. Então, fica agora uma expectativa, o que ele vai trazer de prático ao longo deste ano, né? Quer dizer, se houver uma frustração aí, se ele for muito flexível, então a tendência é de uma reação negativa do mercado. Perfeito. Bom, o mercado... sinceramente, envolvendo a parte política no Brasil, ele nunca tem surpreendido positivamente, né? Mas a tendência é realmente que isso que o mercado quer entender é a cabeça do governo, né? Nas eleições foi muito falado de investimentos sociais, de gastar mais, né? E agora o arcabouço fiscal ele vem para fazer um ajuste da fala, então quer dizer, do que é falado nos discursos de palanque e do que é a realidade, né? O que me deixou um pouco com receio, confesso a vocês, é que teve uma frase que essas mudanças do arcabouço fiscal possam só trazer consequências positivas em 2026, né? E se isso ocorrer, a gente está falando aí de um outro governo ou até de uma reeleição do Lula. Diogo Schelp. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre as medidas que foram adotadas na Suíça para conter a crise do Banco Credit Suisse,
houve uma compra por parte de um banco que até então era concorrente. O governo suíço também aparentemente aceitou injetar mais de 1 trilhão né, nessa negociação. Quer dizer, a crise foi estancada, pelo menos na Suíça, em relação ao sistema bancário? Acredito que não, tá, Diogo? Porque tudo que é feito de uma forma que não é muito incomum, né? Ou até a palavra forçada, né? Porque o Banco Central Suíço, ele forçou, né, o UBS a comprar o Credit Suisse, né? Todo mundo sabe que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos está se passando uma insegurança na parte de confiança nos bancos. Até eu estava olhando os números da abertura do mercado, a gente está vendo aí um Bitcoin subindo, né? O Bitcoin que é um investimento altamente volátil, subindo hoje pela essa desconfiança no sistema financeiro internacional, petróleo caindo por influência do que uma possível desaceleração no mundo nos próximos meses, né? E o VIX, que é o índice do medo, subindo nos Estados Unidos. Então, assim, a gente está tendo um começo de semana bastante agitado, e o que poderia passar, que fosse positivo, essa junção, né, da compra do UBS, do Credit Suisse pelo UBS, está sendo um pouco negativo, porque ela foi de uma maneira forçada. E sendo forçado, o mercado fica com um pensamento: será que tem alguma coisa que eu não saiba? Ou será que tem outros bancos na Europa ou nos Estados Unidos que possam passar pela mesma situação? Então, teve, no final de semana, não só do Banco Central Suíço, mas também de outros bancos centrais, medidas para conter a desconfiança. E lembrando, como eu falei no começo da conversa, que confiança é tudo no sistema financeiro. Sem dúvida, né, Marcos? E até falando sobre isso, confiança, o Brasil, como é que fica com toda essa situação? Você acredita que quais são os bastidores, evidentemente, aí do mercado em relação aos desdobramentos que estão acontecendo aí, que envolvem os Estados Unidos e, é claro, principalmente agora a Suíça? O Brasil, né, quem estuda economia, né, deve ter lido bastante. O Brasil passou por uma série de dificuldades aí nos anos 80, 90, né, por alguns série de bancos que fecharam, né? Todo mundo que é fã do Ayrton Senna lembra do Banco Nacional, que foi um dos bancos que fechou, né? Então, teve uma série de mudanças, né? Que foram realizadas no Brasil, né? De décadas até agora, para fortalecer, né, o sistema financeiro nacional. Então, assim, eu vejo que nessa parte de desconfiança não interfere com as instituições brasileiras, né? Muito pelo contrário, elas já sofreram demais nessas últimas décadas, e teve uma série de ajustes pelo Banco Central brasileiro para impedir essa desconfiança, que também ocorre muito nos Estados Unidos, porque, né, a gente sabe que o sistema financeiro norte-americano, ele às vezes é muito mais alavancado e tem uma série de operações que não são realizadas aqui no Brasil. Conversamos com o fundador da GT Capital, Marcos Labarte, economista, analisando toda essa semana importante em relação à economia do Brasil e também dos Estados Unidos e, é claro, do mundo. Valeu, Marcos. Obrigado. Só fazendo uma última frase aí para a nossa finalização de conversa: o Estado deve dar oportunidade e não benefício. E aqui se fala o seguinte, né? Pedro Malan fala que o passado no Brasil é incerto, né, Marcos? Perfeito. Até o passado no Brasil é incerto. Até o passado no Brasil é incerto. Marcos Labarte conversou conosco e é claro que ele vai atualizar todas as informações também. Valeu, Marcos. Obrigado. Muito obrigado. Aqui